Em toda a história humana, os primeiros grupos civilizacionais dependeram de fatores ambientais para florescer, como fontes de água, alimento e proteção dos elementos naturais. Em muitos casos, como vimos em vídeos anteriores, grandes culturas e até impérios surgiram em locais tão inóspitos quanto podemos imaginar. E nesse vídeo, veremos sobre um povo cuja engenhosidade e habilidade permitiram que florescesse nos ambientes mais desafiadores do planeta: os Anasazi. Ancestrais dos povos chamados de Pueblo construíram cidades de pedra e adobe nas encostas e planaltos do sudoeste americano há mais de 1000 anos. Esses arquitetos e agricultores excepcionais não só dominaram a árida paisagem, mas também deixaram um legado de mistérios e maravilhas que intrigam historiadores e exploradores até hoje. Quem eram esses construtores enigmáticos? O que os levou a abandonar suas majestosas moradias? E que lições podemos aprender com o legado que deixaram? Prepare-se para descobrir um capítulo fascinante, muitas vezes desconhecido da história americana. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe seu joinha e que se inscreva, caso se agrade do conteúdo, pois isso me ajudará imensamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Os pueblanos ancestrais, também chamados de povos Anasazi, eram uma antiga cultura nativa que abrangia a atual região sudoeste dos Estados Unidos, nos modernos estados de Utah, Arizona, Novo México e Colorado. Acredita-se que eles tenham se desenvolvido, pelo menos em parte, a partir de povos que viviam na região há pelo menos 6.000 anos, conhecidos como tradição Oxara. Não sabemos como eles se autodenominavam, mas o nome Pueblo significa algo como aldeia ou povoado em espanhol, que foi dado pelos exploradores espanhóis que se referiam ao estilo particular de habitação do povo local. O povo navarro, que agora reside em partes do antigo território Pueblo, referiu-se ao povo antigo como Anasazi, um exônimo que significa ancestrais de nossos inimigos, referindo-se à sua competição com os povos Pueblo. O termo Anasazi, dado a esse povo e sua cultura arqueológica, foram introduzidos na literatura acadêmica pelo famoso arqueólogo estadunidense Alfred Vincent Kidder, que usa essa palavra do idioma navarro. Os navarro atualmente usam o termo no sentido de se referir aos povos antigos, enquanto outros atribuem o significado de Anasazi àqueles que são diferentes do nosso povo. O atual povo Hopi, que é considerado descendente desses povos pueblos antigos, usam o termo Isatsinon, que significa povo antigo, para descrever os puebloanos ancestrais, se opondo ao uso do termo Anasazi por considerá-lo depreciativo. Mas o usarei em alguns momentos nesse vídeo para facilitar o entendimento da história. A história dos Anasazi continua sendo um mistério devido à ausência de registros escritos, mas através da arqueologia é possível estabelecer alguma cronologia aproximada. A já mencionada tradição Oxara era de caçadores-coletores que habitavam a região que hoje é o Novo México e o Colorado, e existiu por volta de 5.440 a.C. da Era Comum até 460 da Era Comum. E de acordo com o que foi encontrado em escavações, é possível observar que houve uma mescla dessa cultura com uma outra cultura que surgiu posteriormente, a chamada de basket makers, ou fazedores de cestos ou cesteiros, por volta do ano 500 antes da Era Comum. Essas culturas anteriores influenciaram e pavimentaram o caminho para a complexidade e sofisticação da sociedade Anasazi que sucederam os cesteiros no século 8 da nossa era. A progressiva mudança da caça para a agricultura e a consequente fixação permanente fez emergir uma nova cultura que receberia o nome posterior de Pueblo, pois é quando surgem as povoações construídas com tijolos e adobe, como as encontradas no local chamado de Mesa Verde nas falésias dos grandes desfiladeiros do Colorado. O início desta nova cultura, chamada de período Pueblo I, é caracterizado por pequenas casas isoladas e que manejavam a terra, cultivando milho, feijão, abóbora e também que eles cultivavam algodão para a produção têxtil. A mandioca e a grama crescem no cânion há vários milênios
e os povos indígenas utilizavam essas plantas para fazer cestas, sandálias e vários tipos de esteiras. O período Pueblo II marca o auge da cultura Anasazi e é assinalado por uma especialização na confecção de ornamentos intrincados, como colares de conchas, turquesa e até de cobre. O período Pueblo III marca o declínio da cultura e a ocupação da Mesa Verde por várias aldeias mais simples do que havia antes. Mas antes de darmos continuidade nessa saga incrível, tenho uma oportunidade única de anunciar para vocês que a nova parceira do canal, a Insider, está no mês de outubro dando 15% de desconto nas compras feitas, usando o link e o cupom de desconto do canal História Geral. Todos nós conhecemos a marca e sabemos da qualidade insuperável dos produtos Insider. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável, reduzindo pela metade o superaquecimento e o suor decorrente. As famosas Tech T-shirts da Insider são o ápice da tecnologia dos tecidos, uma evolução no design das camisetas básicas, tanto masculinas como femininas, com as fibras macias que se adaptam ao corpo, são anti-odor, não desbotam com o tempo e o melhor, não precisam ser passadas pois se desamassam no corpo. A Tech T-shirt é uma escolha de consumo inteligente, pois você paga menos ao longo do tempo porque pode usar muito mais. Usar uma Insider é sobre qualidade, durabilidade e economia real. Além de vestir toda essa tecnologia, estará com um visual confortável e com estilo. Clique no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado e use o cupom HistóriaGeral15 e garanta hoje mesmo a sua Insider com 15% de desconto. E além de adquirir um produto de extrema qualidade, com desconto, ainda estará fortalecendo o canal. Os Anasazi foram uma das 4 principais tradições arqueológicas pré-históricas reconhecidas no sudoeste norte-americano, e os outros são as culturas Mogolon, Rorocan e Patayan, sendo que os puebloanos ancestrais ocupavam o quadrante nordeste dessa região. A pátria ancestral dos povos pueblos se concentra no Planalto do Colorado, mas se estende do centro do Novo México até o sul de Nevada. Extensas formações naturais chamadas de mesas são cobertas por formações sedimentares e sustentam bosques de zimbros e pinheiros, com cada um favorecendo diferentes elevações. A erosão eólica e hídrica criou desfiladeiros de paredes íngremes e esculpiu janelas e pontes na paisagem de arenito, e os Anasazi favoreciam a construção sob tais saliências para abrigos e construções defensivas. A cultura pueblo ancestral é talvez mais conhecida pelas habitações de pedra e terra que seu povo construiu ao longo das paredes desses penhascos, particularmente durante as eras Pueblo II e Pueblo III, que abrangeu o período dos anos 900 até 1350 da nossa era. Essas aldeias eram acessíveis apenas por cordas ou escadas de difícil acesso, evidenciando um grande avanço em sua arquitetura. No entanto, a arqueologia demonstra que essas surpreendentes conquistas de construção tiveram um começo modesto, sendo que as primeiras casas e aldeias dos pueblos ancestrais eram baseadas em moradias características do período dos basket makers, que era uma moradia escavada como um tipo de poço. Os Anasazi viviam em uma variedade de estruturas que incluíam pequenas casas familiares, estruturas maiores para abrigar uma elite local, muito embora não saibamos como funcionava de fato a sua organização política. Eles tinham uma rede complexa de estradas ligando centros de comunidades e centros populacionais em todo o Planalto do Colorado, e possivelmente alguma rede comercial com os povos da Mesoamérica, da costa do Pacífico e das grandes planícies, como indicam os vestígios encontrados que têm origem nesses lugares. Há evidências que eles possuíam um conhecimento distinto das ciências celestes e que a incorporavam em sua arquitetura. Um espaço comunal usado principalmente para cerimônias, chamados de kiva, era parte integrante da estrutura da comunidade. Os Anasazi também são conhecidos por sua cerâmica. A cerâmica usada para cozinhar ou armazenar costumava ser ricamente adornada, caracterizada por achuras finas e cores contrastantes, feitas de tinta à base de minerais como o calcário. Eles também se destacaram na arte rupestre, que incluía petróglifos esculpidos e pictogramas pintados.
Os Anasazi pintaram pictogramas no estilo conhecido como Bear Canyon, em locais onde a imagem era protegida do sol, mas visível ao público, com detalhes que indicam formas parecidas com humanos, o cotidiano e de suas crenças espirituais. As observações astronômicas e cosmológicas eram cada vez mais essenciais para as grandes cerimônias que se supunha terem ocorrido em Chaco Canyon em suas grandes casas periféricas, durante o final do século XI e início do século XII da nossa era. Várias características arquitetônicas nas grandes casas capturam importantes alinhamentos celestes, como observado em Pueblo Bonito, onde várias janelas foram orientadas para melhorar as observações solares. Prever as estações e determinar a melhor época para plantar, regar e colher era muito importante no árido sudoeste norte-americano. Mas sua importância cresceu à medida que os assentamentos se tornaram cada vez maiores e principalmente quando a sociedade atingiu seu pico de complexidade no final dos anos 1000 da nossa era. Assim, especialistas em cosmologia apontam que colheitas, excedente de armazenamento de colheitas, grandes projetos de construção e rituais estavam todos intimamente ligados. O povo Anasazi abandonou suas comunidades por volta de 1300 da Era Comum, época que marca o início do período Pueblo IV, onde se acredita que uma convergência de fatores culturais e ambientais tenha causado isso. A Grande Seca, que foi uma severa mudança climática ocorrida no continente nessa época, provavelmente causou uma grande quebra nas estruturas agrícolas e sociais, pois as chuvas diminuíram drasticamente e continuaram a ser escassas e imprevisíveis. Ao mesmo tempo, e talvez relacionado ao impacto que a Grande Seca trouxe na disponibilidade de alimentos, os conflitos entre os Anasazi e os grupos ancestrais dos povos Navarro e Apache aumentaram. Durante o período Pueblo IV, a cultura Pueblo ancestral ou Anasazi se mudou para o sul e para o leste, construindo novas comunidades em locais onde obras de irrigação baseadas em gravidade poderiam ser construídas, incluindo as encontradas nas Montanhas Brancas, no Arizona, bem como as encontradas no Vale do Rio Grande. Embora algumas novas aldeias fossem ainda maiores do que as do período Pueblo III, elas tendiam a ser mais rudimentares em layout e construção do que suas contrapartes anteriores, sendo que pedras eram usadas com menos frequência. Em alguns casos, os materiais de construção consistiam inteiramente de adobe. Porém, a produção de cerâmica fina continuou a florescer e se desenvolveu mais, assim como a tecelagem. A tradição puebla diz que os antigos usaram poderes ocultos e sobrenaturais para controlar a natureza, e que esse poder espiritual teria saído do controle, levando a um tipo de flagelo que assolou as populações Anasazi, onde seres malignos teriam atacado os pueblos antigos, levando seu desaparecimento e fuga para outras áreas mais defensáveis e ao desmantelamento de suas estruturas religiosas, na tentativa de desfazer simbolicamente as mudanças que eles acreditavam ter causado, devido ao abuso do seu poder espiritual, e assim fazer as pazes com a natureza. De qualquer forma, o que sabemos é que a partir do século XII, os Anasazi deixaram para trás vários de seus centros, refugiando-se no Vale do Rio Grande e no centro do Arizona. As razões desse êxodo não são conhecidas e, como vimos, existem diversas hipóteses, como mudanças climáticas que ameaçavam as culturas agrícolas e o aumento da população, problemas políticos ou talvez guerra. No entanto, dada a ausência de documentos escritos e da limitação do conhecimento atual, não é possível provar nenhuma dessas hipóteses. A maioria dos povos Pueblo modernos, como os Hopi, os Uni e os Keres, afirmam que os Anasazi não desapareceram, como é comumente retratado, mas que eles se fundiram com vários povos cujos descendentes ainda vivem no Arizona e no Novo México, sendo os Pueblos atuais. Essa perspectiva também foi apresentada por antropólogos no início do século XX. Muitas tribos Pueblo modernas traçam sua linhagem a partir de assentamentos Anasazi específicos. Por exemplo, o povo São Ildefonso Pueblo acredita que seus ancestrais viveram nas áreas de Mesa Verde e Bandelier. A história das tribos Pueblo modernas é geralmente datada de aproximadamente 1600 em diante, quando a ocupação colonial espanhola no sudoeste norte-americano começou em 1598.
O objetivo dos espanhóis era cristianizar a população indígena e extrair tributos para a coroa, e a violência era frequentemente usada para obter esses fins. Isso causou profunda hostilidade entre os povos Pueblo, que coordenaram a revolta regional bem-sucedida em 1680. No início do século XVIII, doenças epidêmicas e violência colonial reduziram a população indígena e o número de assentamentos Pueblo, que caíram de aproximadamente 75 para entre 25 e 30 comunidades. Apesar dessas mudanças, muitos aspectos da cultura ancestral Pueblo persistem nas religiões, línguas, práticas agrícolas e produção artesanal contemporânea dos Pueblo. Ao longo desta jornada pela história dos Anasazi, exploramos as origens desta fascinante civilização, desde os primeiros assentamentos até a formação de uma sociedade complexa e engenhosa. Observamos como a engenhosidade deles se manifestou em sua arquitetura, agricultura e redes de comércio. A construção de monumentos impressionantes como Chaco Canyon e Mesa Verde nos permite vislumbrar a grandiosidade e sofisticação de sua cultura. Entendemos que a sociedade Anasazi era rica em tradições, uma organização social que permitia o florescimento de práticas agrícolas avançadas e uma ligação profunda com o ambiente natural. Suas observações astronômicas e rituais religiosos ilustram um povo que estava profundamente conectado ao cosmos e ao ciclo das estações. Podemos refletir sobre o enigma que o esvaziamento dos assentamentos Anasazi trouxe, e mesmo com muros e paredes resistentes, não foi possível evitar a sua fuga, quer fosse por alguma doença, por guerra, da violência interna ou até algo sobrenatural. A herança dos Anasazi continua viva nas tradições dos povos Zuni e Hopi, preservando um legado que ecoa através dos tempos. Explorar a história dos Anasazi é mais do que estudar o passado. É compreender a resistência, a inovação e a capacidade humana de prosperar em harmonia com a Terra. Que estas descobertas continuem a inspirar nossa busca pelo conhecimento e pela preservação das culturas antigas. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tem também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.